Bom dia, irmãos. Estamos aqui para juntos aprendermos mais do Senhor, adquirirmos lições práticas para a nossa vida, para a nossa edificação, através da lição número 9 da Escola Bíblica Dominical, que tem como título Palavras de Encorajamento. A Convenção Batista Fluminense propôs para o nosso crescimento cristão nesse tempo de pandemia o tema Esperança em Tempo de Quarentena. E neste domingo, a esperança vem para nós através do exemplo de Josué. Então, eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Josué, no primeiro capítulo. Nós vamos usar alguns versículos deste primeiro capítulo para que recebamos do Senhor essas palavras de esperança durante essa quarentena através do exemplo de Josué. Antes, eu quero orar com os irmãos para que mais uma vez a gente possa preparar os nossos corações para que o Espírito Santo ministre aquilo que Deus separou para cada um de nós nesta manhã. Oremos. Deus querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, ó Deus, porque mesmo diante desses dias difíceis de quarentena, nós temos a certeza do seu cuidado, do seu socorro, que é tão presente, Senhor, em todo o tempo, Pai, em que nós nos sentimos angustiados. E a lição de hoje, Senhor, ela vem exatamente, Pai, trazer esse entendimento prático para as nossas vidas, Senhor, de encorajamento, Pai, encorajamento durante esse tempo, mas encorajamento para toda a nossa vida. Muito obrigada pelo seu cuidado e que esta lição fale aos nossos corações, no nome e no poder do sangue de Jesus. Amém. Então você já está aí com a sua Bíblia aberta no livro de Josué, no primeiro capítulo, e a gente vai aprender do Senhor, com essas palavras de encorajamento que foram ditas a Josué. A história de Josué é bem conhecida e nós vamos fazendo a leitura pouco a pouco e recebendo do Senhor aquilo que Ele separou para nós através desta lição. No versículo 1 do capítulo 1 de Josué, nós vamos ler, irmãos, de uma só vez até o versículo 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Este é um monólogo que Deus trava com Josué. Josué, ele está em silêncio e ouvindo Deus. E assim como nós entendemos na história de Josué, a Bíblia relata, Josué tinha um grande desafio, que era liderar milhões de israelitas que tinham saído do Egito e passado cerca de quase 48 anos, desculpa irmãos, quase 40 anos no deserto,
ali se multiplicando, o povo crescendo, né? Então Josué tinha realmente uma verdadeira multidão à sua frente para liderar. E no cenário deste monólogo de Deus com Josué, né, eles estão à beira do Rio Jordão, né, o povo já está ali à beira do Rio Jordão, tem como missão atravessar aquele rio para então pisar a terra prometida. Mas conforme o texto começa logo relatando para a gente, Moisés tinha morrido, né, aquele grande líder, né, que foi usado por Deus para a manifestação de tantos milagres, de tantas maravilhas, de tantos cuidados, né, desde a saída do Egito, bem antes de sair do Egito, né, através das 10 pragas, passado o Mar Vermelho, né, e tantos cuidados e proteção de Deus no tempo, durante o deserto, a caminhada pelo deserto, né, aquele líder havia morrido e Josué era o seu sucessor. Né, então, era assim, normal, né, Josué humano, ele ter medo, né? E Josué estava com muito medo. O texto deixa isso muito claro, né? Ele estava com medo. Ele tinha que liderar o povo e era um grande desafio agora atravessar o Rio Jordão em época de cheia, né? Então ele tinha o povo à sua frente, às suas costas, o Rio Jordão, né? E aquele peso, aquela responsabilidade de suceder o grande líder que foi Moisés para conduzir o povo para adentrar a terra prometida, né? Este era, né, o cenário da vida de Josué naquele momento, né? Então Deus percebe, né, e vai lá cuidar dele, está ali para cuidar dele, né, está ali com ele a todo tempo e o chama, né, para uma conversa, para encorajá-lo, né, para dizer para Josué, olha, é normal que você tenha medo, mas tenha coragem, né, eu estou aqui com você, né, lembra das minhas promessas, né, e não se aparte da tua boca, né, tudo que você aprendeu de Moisés, tudo que Moisés escreveu, né, no livro da lei. É isso que a lição vai mostrar para a gente, né? Pensa um pouquinho aí, você agora na situação que cada um de nós tem vivido durante esse tempo de quarentena, né? Quantas situações, né, onde o medo tenta nos dominar, né? Onde várias situações dentro da nossa casa, né, sejam elas materiais, emocionais, né, relacionais, né, vem nos trazer medo, desânimo, né, e a gente precisa, tal qual Josué precisou, né, dessas palavras de encorajamento vindas do Senhor, né, e a lição ela é para mostrar isso, né, essas palavras de encorajamento, elas não foram apenas ditas a Josué e de utilidade nenhuma tem para nós, senão elas não estariam registradas, né? O registro delas, o relato delas na Bíblia, que é a palavra de Deus, tem exatamente esse objetivo. Né? Essas palavras de encorajamento ditas por Deus a Josué foram úteis para a vida dele e são úteis para a nossa vida, né? E a gente precisa muito, irmãos, absorver, né, este conhecimento. Isso aqui não é uma mensagem, é uma lição de escola bíblica dominical, né? E a escola bíblica dominical, ela tem esse objetivo, fazer a gente entender, né, nos mostrar como que a Bíblia é um guia prático para a nossa vida, em todos os momentos. Em todos os momentos que nós precisarmos, né, nós temos ali na Bíblia registrado como nós devemos nos conduzir, né, o que deve ocupar os nossos pensamentos, né, o que nós vamos fazer, né, e o exemplo de Josué, ele vai exatamente, né, nos ajudar a entender que isto é uma verdade, né? A Bíblia, ela é um guia prático para as nossas vidas, né, para que assim como Josué foi, né, tudo que a gente faça prospere e nós sejamos bem-sucedidos. Então, na lição de hoje, né, o autor ele começa esclarecendo logo, né, a legitimidade do medo de Josué. Era legítimo que Josué tivesse medo. Né? A missão dele era muito grandiosa, o desafio era muito grandioso, e assim como o medo dele era legítimo, o nosso também é.
né? Muitas vezes a nossa missão não é igual a de Josué, mas nós temos as nossas missões, né? Eu tenho as minhas, os irmãos têm as suas, né? E é normal que a gente sinta medo, né? E o autor, ele vai logo esclarecer isso, né? O medo é normal na minha vida, na sua vida, né? Medo não é falta de fé, né? Não é. Medo é uma reação normal, né? O que a gente faz com o medo, é o que o medo produz em nós, o que acontece, né, a partir do medo é que vai, né, marcar, né, a nossa vida. E a primeira coisa que o autor deixa claro é isso, não só Josué teve medo, né, praticamente todos os humanos que têm suas histórias registradas na Bíblia, eles tiveram medo, né? E o autor cita alguns, né? Ele lembra do medo que Neemias teve quando, ao servir o rei Ataxerxes, o rei percebeu que ele estava triste. Quando o rei perguntou, Neemias, por que seu semblante está triste? Neemias teve medo, porque ele sabia que não podia estar triste diante do rei, né? Ele teve medo. O autor também nos lembra do medo de Gideão. Deus já tinha falado com Gideão, já tinha separado os 300 para ir ao combate, né, contra os midianitas, né? E Gideão tinha obedecido cada ato de Deus, mas Deus percebeu que ele estava com medo, né? Então, lá no capítulo 7 de Juízes, Deus também dá a instrução a Gideão: olha, vai lá e ouve secretamente o que os midianitas estão falando, né? Ouve, né, o que eles estão comentando entre eles, para que você não tenha medo, né? Eu já entreguei aquele exército nas suas mãos. E o autor também nos lembra do próprio Abraão, né? O grande pai da fé, que quando precisou passar uma temporada no Egito, teve medo de falar que Sara era a esposa dele, né? E pediu para Sara mentir, né? Fala que você é minha irmã, né? Então, esses são apenas alguns exemplos, né, dos grandes heróis da fé que tiveram medo, né? E Josué também teve medo. E assim como Deus cuidou do medo de cada um deles, né, cuidou do medo de Josué, né? O que o autor da lição ele vai falar para a gente? A questão não é sentir medo. A questão é o medo virar ansiedade, porque a ansiedade, ela sim, né, vai nos trazer problemas, vai atrapalhar a nossa vida, vai nos adoecer, né? E irmãos, nessa lição, né, o autor da lição ele traz uma informação, né, muito assustadora, né? Ele fala que, segundo a revista Exame, a revista, numa reportagem datada de 5 de junho de 2019, né, a revista Exame registra uma pesquisa feita pela Organização Mundial de Saúde, onde ficou detectada que o Brasil, né, é o país número 1 em ansiedade. Lá em 2019, isso significava 18 milhões, mais de 18 milhões e 600 mil brasileiros sofrendo de transtorno de ansiedade, né? Então, é muito brasileiro, né, sofrendo de transtorno de ansiedade, e muitos deles dentro das igrejas, né? Por isso a lição tá tratando, né, dessa questão para nós. As lições da EBD, elas são primeiramente escritas para nós, né, que somos cristãos, que estamos ali na igreja, que estamos procurando estar firmes na fé, que estamos procurando amadurecer em Cristo, aprender da sua palavra, né? Então, é para esse público, né, que a lição vem falar de do perigo do transtorno de ansiedade. É importante lembrar, irmãos, que a gente pode não ter propriamente a ansiedade como uma doença emocional, né, estarmos transtornados constantemente, mas a gente passa período, todos nós passamos períodos, né, onde nós vivemos situações de medo, e esse medo não tratado, né, gera em nós uma ansiedade, e a gente passa a sofrer, né, mesmo que periodicamente, por um período determinado, né, desse mal, né? E a lição, com certeza, ela é para mim, né, e é para você.
Então, o primeiro ponto que o autor coloca na lição é esse, né? A questão não é ter medo, né? Ter medo é natural, a gente ter medo do que nós estamos vivendo durante essa pandemia, medo de sairmos na rua e sermos contaminados, medo, né? Esse medo, ele é natural, é humano, né? E ele até coloca que o medo serve como proteção, o medo protege a gente, né? O medo devidamente controlado, ele é um agente de proteção, mas quando a gente não consegue ter atitudes e posturas devidas diante do medo, aí ele se torna um problema, né, e vira a doença, né, da ansiedade. Então o autor, ele fala assim pra gente: se preocupe com o que você deve se preocupar. Né? Não tenha preocupações que não estão ao seu alcance, né? Se preocupe com o que você deve se preocupar. E ele fala também, né, que é extremamente normal o medo tomar conta e gerar uma ansiedade em nós, né? E ele usa o exemplo de Josué para isso, né? É como se, pensa bem, irmãos, Josué, ele é aquele que estava com Moisés e com o povo desde a saída do povo do Egito. Desde que as 10 pragas foram lançadas sobre os egípcios, a passagem do Mar Vermelho, os 38 anos no deserto, né? Josué estava ali. E vamos lembrar que Josué foi um dos espias. Foi um dos espias, e dos espias apenas 2, né, demonstraram coragem e confiança em Deus. E um desses 2 foi Josué, o outro foi Caleb. Então Josué, ele tinha experiência, né? Ele tinha experiência, ele teve, né, anos e anos de estágio ali junto com o grande líder Moisés, né? Vamos entender assim que Josué estivesse fazendo, né, durante a vida dele, um estágio, vendo quais atitudes Moisés tinha como líder, para que quando chegasse, né, ele sendo chamado à liderança, ele fosse, né, capaz de fazer o mesmo ou agir da mesma forma, né? Mas uma coisa é a gente se preparar para uma missão, e a outra muito diferente é quando a gente está diante da missão, né? Às vezes, assim, dependendo do nosso estado, né, de medo, de ansiedade, todo preparo vai por água abaixo, porque a gente não sabe, né, como agir ou como reagir. É como se você pensasse assim: eu me preparei tanto para isso e agora que está acontecendo, né, eu estou aqui totalmente, assim, sem saber o que fazer, totalmente perdido. Foi essa situação, assim, que Josué viveu, né? Só que Deus conhece as nossas imperfeições, ele conhecia as imperfeições de Josué e ele foi ao socorro. Por isso Deus chama Josué para essa conversa. Lembra lá no início da lição, né, que a gente colocou que a lição é baseada numa conversa com Deus, né, um monólogo de Deus com Josué? Deus conhecia as imperfeições de Josué e foi lá cuidar dele. Deus conhece as minhas e as suas imperfeições, né? E ele cuida de nós, né? Então o que Deus fala para Josué está ali registrado, porque o que Deus fala para Josué naquela situação específica, o princípio é o mesmo. A nossa história pode ser diferente, mas os princípios que Deus usou para encorajar a Josué são os mesmos que ele usa para encorajar a mim e a você. Porque a Bíblia registra, né, que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então é desses princípios, né, que o autor vai falar daqui para frente. Lá no capítulo 1 que a gente leu, do versículo de 1 a 5, né, Deus dá algumas garantias a Josué. Essas são as promessas, né, são as promessas. Ele fala: olha, todo lugar que você pisar será dado. Todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu te darei. Ninguém poderá te resistir. Outra promessa: eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, não o desampararei. Então, Deus, que é conhecedor de tudo, né, ele sabia das situações adversas, né, que Josué passaria, né, e ele dá essas garantias antes. Vamos prestar atenção, irmãos. Isso aqui são as promessas, os princípios que Deus usa, né, para encorajar, e que são os mesmos, né, que ele usa conosco. As palavras, as questões
são diferentes, né? Como a gente falou lá no início, cada um de nós tem uma missão, cada um de nós tem uma história de vida, né? Mas o Deus que falou com Josué, ele fala conosco através da sua palavra. Quando a gente busca, a gente encontra as promessas. O Espírito Santo testifica no nosso coração, é isso que Deus está falando, é isso que Deus está prometendo, né? E isso é verdadeiro, isso é real. Eu vivo isso, você pode viver isso, nós devemos viver isso, né? Estarmos diante da palavra, estarmos diante de Deus num momento de oração, de busca de intimidade, né? E o Espírito testificar o nosso coração e nos esclarecer. Deus está prometendo isso. Deus está falando, né, para eu ser forte e corajosa, né, para eu não me desviar da palavra, porque isso vai acontecer, né? E a gente precisa, né, tomar posse disso, porque assim como Deus sabia das adversidades de Josué, ele sabe das nossas. O Deus que estava com Josué, né, naquele momento de tanta tensão, ele está comigo e com você nos nossos momentos de tensão, né, nos nossos momentos mais difíceis, né? As palavras estão ali registradas, né, para também nos encorajar. E o primeiro princípio que Deus coloca, né, é esse, né? Deus garante a Josué que ele fará. Então, esse ele fará, irmãos, não é Josué vai fazer. Quem vai fazer é Deus. Né? Quem vai fazer é Deus. Josué só vai ser um instrumento, né? Por isso a garantia. Se Deus não usasse Josué, ele usaria outra pessoa. Porque se Deus vai fazer, Deus vai fazer. Né? Agora, né, a questão é, Deus precisa, né? Deus usa pessoas, né, para que aquilo que, né, ele vai fazer aconteça, né? E ele vai usar a mim e a você. Por isso a questão, né, da missão. Né? Então, quando a gente tem clareza da nossa missão, quando a gente tem clareza da promessa que Deus está fazendo, né, a história de Josué, ela vem testificar para a gente, né? Assim como Josué fez, eu vou fazer também. Porque se Deus prometeu a ele, prometeu a mim, é Deus que vai fazer. Né? Deus que vai fazer. E no segundo ponto, o ponto a seguir, né, da lição não seria o segundo, porque a lição só tem 2 pontos. Deus mostra a Josué que para ele Deus fazer, Josué precisa ter uma postura. Né? E essa é a lição que nós precisamos fazer também. Nas nossas adversidades, para Deus agir, existe uma postura correta para a gente manter, né? Para a gente exercitar, né? Para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. Esse ponto é muito importante. Qual tem sido a minha e a sua postura diante das adversidades, diante dessa quarentena, né, de todo o caos, né, que tantos dias e em tantos momentos vem à nossa mente? O que eu e você temos feito como cristão? Como cristãos, a gente tem se desesperado, a gente tem gritado, a gente tem, né, feito o que as outras pessoas fazem, né, a ponto de, né, olharem para a gente, né, e perguntarem onde está a nossa fé. Né, qual tem sido a minha e a sua postura? E o que Deus fala para Josué diante daquele grande desafio que ele tinha é o mesmo que ele fala para nós. Seja forte, corajoso, não se apavore, não desanime. Vou repetir. Seja forte, seja corajoso, não se apavore e não desanime. Né? Você pode sentir medo, né? Desespero, ansiedade pode bater na porta, mas mesmo com medo, a gente precisa assumir, né, a postura de confiar no Deus que cuida de cada um de nós. Por isso o princípio é o mesmo. Se Deus cuida de mim, a situação está muito difícil e ela está terrível, ela está me trazendo muita angústia, muita tristeza, né? Eu já perdi muitas coisas, estou dando exemplos, né, que acontecem na minha e na sua vida, né? O que Deus disse para Josué é o mesmo que ele diz para mim e para você. Seja forte, seja corajoso, não se apavore, não desanime. Eu sou o seu Deus. Né? Eu sou o seu Deus. O outro princípio, né, é Josué assumindo essa postura,
Vamos voltar à postura. A postura é ser forte, ser corajoso, não se apavorar e não desanimar. A minha e a sua postura diante das adversidades, em quarentena ou sem quarentena. Sermos fortes, corajosos, não nos apavorarmos nem desanimarmos. Deus cuida de nós. Aleluia. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. O terceiro princípio é que Deus mostra a Josué o que ele deveria fazer. Tem um plano de ação, irmãos. Plano de ação é Deus que traça. O passo a passo ali, o que eu vou fazer, é Deus que traça. E esse plano de ação, mesmo Josué tendo uma realidade específica, assim como eu tenho a minha e você tem a sua, o princípio também é o mesmo, né? Porque qual é o plano de ação, né, que Deus coloca ali? A partir do versículo 7 e 8, né, Deus vai falando: não se aparte da sua boca o livro desta lei. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Medita nele dia e noite. Meditar nela dia e noite não necessariamente é a gente estar grudadinho com a Bíblia, né, o dia inteiro. Mas ela tem que estar aqui, ó, registrada na nossa mente, no nosso coração. Assim como diz o Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Né? E é isso que o autor vai dizer, né? Naquilo que a gente for fazer para executar nossa missão, né? A gente ter absoluta certeza. É isso. O que eu vou fazer está de acordo com a palavra? Né? O que eu vou fazer fere os princípios que estão na palavra? A atitude que eu vou tomar, né, como eu estou agindo, reagindo, fere o conhecimento que eu tenho da palavra? Se a resposta é não, se a palavra te libera, você está agindo certo, você está pensando certo, sua postura está correta, siga em frente. Siga em frente. Né? Por mais que a situação seja difícil, por mais que ela pareça te sufocar, por mais que você se sinta sozinho, né? Siga em frente, porque você não está sozinho. Você não está sozinho. Né? Deus, ele te garante através da palavra. Se é isso que Deus manda, é isso que você vai fazer. Se é isso que a palavra diz para você, é isso que você vai fazer. Se é isso que o Espírito Santo testifica o seu coração, né? É assim que você vai falar, é assim que você vai agir. Seja forte, seja corajoso, não desanime, não se apavore. Né? Não se apavore, não desanime, né? Mesmo diante da grande dificuldade. E a lição, né, nós já estamos concluindo, né, ela vem trazer esse ensinamento para cada um de nós. Como lidar com as situações, como lidar com essa pandemia, né, como lidar, né, com tudo isso que nós estamos vivendo, né, a partir, né, de todas as restrições que nós temos vivido, né, nesse tempo de quarentena. A resposta: seja firme na palavra. Seja firme na palavra. Porque, né, os princípios da vida de Josué são os mesmos para mim e para você. Assim como Josué teve a missão dele. Eu tenho a minha, você tem a sua. Né? Deus tem missões para cada um de nós. Ele tem uma missão para cada um de nós. Seja na nossa família, diante dos nossos familiares, diante dos nossos parentes, diante de vizinhos, de colegas de trabalho, dentro da própria igreja. Né? Deus tem uma missão para cada um de nós. Olha ao seu redor. Se você acha que não, passa a pensar aí nas pessoas. Duvido que você não vai achar, né, uma que esteja precisando de cuidado, de ajuda, né? Seja em palavra, seja em oração, seja em ações, né? Seja o tipo de ajuda que for, né? Ao nosso redor. Muita gente precisa de ajuda. E assim que você achar, né, agarre, né, essa missão. Agarre na missão. Assim como Josué confiou, confie nas palavras de Deus, confie nas promessas.
Se Deus te entregou, né, confie na promessa. Deus não falha. Deus não falha. Pode, irmãos, nos faltar tudo. Pode nos faltar tudo. Mas nunca nos faltará a presença de Deus quando nós buscarmos. Então, nos agarremos a ela. A gente pode sentir falta de muitas coisas, mas não da presença de Deus. Porque quando a gente clama, Deus se apresenta. Ele responde, né, a nossa necessidade e a nossa ansiedade. E o autor termina falando uma coisa muito interessante. Ele fala assim: sentir medo é bom. Né? É bom sentir medo, porque a partir do medo a gente aprende a ser corajoso, né? O medo é um exercício para coragem, né? E terminando, se concentre no que a Bíblia diz. Se concentre no que a Bíblia diz. É que você e eu, né, possamos ter uma sede cada vez maior da palavra, né, de aprender a palavra, de estarmos preparados para colocarmos a palavra em prática. E a Escola Bíblica Dominical que vai te ajudar a fazer isso. Né? Então não se prive, né, esses momentos de estudos da palavra através dessa escola tão antiga, né, e tão universal. É juntos estudando a Bíblia que a gente cresce, que a gente aprende de Deus e que a gente tem as nossas experiências. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, abençoe as nossas casas, né, e nos encha de esperança nesse tempo de quarentena. Assim como o tema proposto para a nossa igreja esse ano foi perseverança, né? Que a gente persevere, que a gente seja forte, corajoso, que a gente não se espante, nem desanime. E seja registrada, né, por alguém a nossa história, assim como foi a de Josué. Que Deus te abençoe. E nós agradecemos, né, a Deus por falar, né, ao nosso coração de forma tão clara e tão objetiva. Em nome de Jesus. Amém.